Estamos vivendo esse período pré-eleitoral. Muitas pesquisas estão sendo feitas e tivemos meditando hoje sobre o livro de Miqueias, um livro muito oportuno que dá um diagnóstico de como nós, nação brasileira, estamos vivendo, e nós como povo, e também na escolha dos nossos governantes. Vivemos num chamado país laico desde 1822, Marechal Deodoro declarou o Brasil laico, mas nós sabemos que na sua grande maioria são pessoas que têm uma fé em Deus, tanto no cristianismo, catolicismo, evangélicos, o maior número que tem na nossa nação. Existem outros grupos, como ateísmos, e dentro da grande maioria, nós vemos que todos têm uma fé em Deus. Então, de uma certa forma, essa teocracia, podemos assim dizer, que é o governo de Deus, ela também tem a sua influência nessa nação, nessa escolha. E nós temos que analisar as propostas dos candidatos com relação aos valores bíblicos, aos valores da família, aos valores que a Bíblia indica. E nós vemos isso na palavra do Senhor. Por exemplo, nesse livro de Miqueias, no capítulo 3, nós vemos as recomendações de Deus para os governantes. E então diz o verso 1: Mas disse eu, ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o mal, e a vós que aborreceis o bem, e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles, e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Então são perguntas que o profeta faz para os líderes, os chefes, os príncipes. Não é a vós que pertence saber o direito? Que aborreceis o mal, aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles. Então são palavras de julgamento, palavras pesadas, que Deus não estava contente com esses governantes. E assim também, nos nossos dias, quanto mais tememos a Deus, mais Deus com certeza vai olhar para as nossas vidas, para o nosso clamor e para aqueles que estão sob autoridade nesta nação. E esse capítulo 3, ele é muito interessante, que diz no verso 4: Então clamarão ao Senhor,
mas não os ouvirá. Antes, esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor contra os profetas, que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam, paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite, para que não haja profecia, e haverá trevas, que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre estes profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Então hoje, o culto que nós oferecemos a Deus, a nossa vida diante de Deus, ela é muito importante, porque Deus, Ele pode nos abandonar. E o seu juízo virá primeiro para os da sua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. E aqui Miqueias vai enumerar os pecados dos líderes. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis todo o que é direito. Então são situações que hoje nós encontramos essa justiça feita pelo homem, infelizmente, na nossa nação, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então, prezado ouvinte, é tempo de se consagrar, é tempo de orar, de jejuar, de buscar realmente ao Senhor, porque estamos vivendo nesses dias, como diz o profeta Miqueias. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Que Deus, então, tenha misericórdia de nós, que possamos realmente estar orando ao Senhor, pedindo a graça do Senhor sobre esta nação. E este é um momento histórico para esta nação, e que nós, povo do Senhor, precisamos orar pelos nossos futuros governantes. Nós estamos